Consciência negra, espiritualidade, ancestralidade. Eu sei que eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso, mas ao mesmo tempo, é por isso mesmo que eu vejo como um papel social trazer aqui para esse espaço, onde não é um espaço de ativismo, onde a gente não costuma falar desse tipo de assunto, então tem uma grande variedade de pessoas que podem acessar esse conteúdo e que não são pessoas que estejam despertas para esse tema, seguindo ativistas pretos que têm lugar de fala sobre isso. Então, por isso mesmo, veio do fundo do meu coração esse desejo, e confirmado também pela espiritualidade, a necessidade de trazer essa discussão para espaços que não são próprios, digamos assim, que não são específicos dessa discussão. Porque essa discussão ela precisa estar circulando em todos os espaços. Então, do fundo do meu coração, com todo o meu respeito, eu quero trazer aqui o que eu penso sobre isso e, claro, no final, aquela ativação para a gente se conectar com, a nossa ancestralidade, que vem, né, a África é o berço da humanidade, então são os ancestrais de todos nós. E olhar para essa questão, entender o impacto espiritual que isso trouxe para a humanidade, tudo isso são reflexões que eu quero trazer aqui para esse espaço, é o meu canal, e vem de um lugar de realmente de transbordar as consciências que eu vou acessando, e eu tô aqui para trazer isso para vocês, então vamos juntas falar sobre isso e até o final para receber essa lição? Bem, a África é onde fica o chakra base do planeta Terra, enquanto olhando para Gaia, Pachamama, um ser vivo. E o povo da África, né, vamos dizer assim, os primeiros seres humanos da humanidade, eles têm em si uma riqueza muito grande. Eles carregam essa riqueza ancestral. E aí, quando a gente fala de Dia da Consciência Negra, a gente vem falar de relembrar, resgatar a história e as mazelas que a escravidão trouxe para a humanidade como um todo. E aqui, falando como uma brasileira branca, que tem no seu próprio corpo traços negros, apesar da minha pele ser clara, eu sou a pessoa mais clara da minha família, mas tenho traços, e o que deixa claro a dualidade que nós brasileiros vivemos. Temos como ancestrais os escravizados e os colonizadores. Então, dentro de nós vive essa dualidade. E o meu convite é para que a gente olhe para isso nessa visão espiritual. Qual o tamanho da ferida, da mazela espiritual que a humanidade criou para si, a partir do momento onde houve esse movimento de extrema violência, indignidade, desumanidade, que perdurou por séculos da escravidão. E o que isso traz para a nossa sociedade até hoje? Quais são os caminhos de resgate disso? Sociais, eu não vou me apegar tanto, justamente por eu não ter nem esse lugar de fala, nem esse verdadeiro conhecimento técnico, apesar dessa questão ser uma questão muito sensível para mim, eu me conectar muito com ela desde sempre. Eu sou uma pessoa que sou uma mulher branca, carioca, que ama samba. Então, essa conexão com o samba que vem dessa ancestralidade, e para mim, o samba, a escola de samba, eu vejo isso como uma cultura, uma resistência. Eu não vejo isso apenas como um oba-oba, quando eu falo que eu amo o carnaval. As pessoas entendem, claro que eu amo o batuque, o samba, a alegria, mas as pessoas talvez não entendam esse nível de conexão. Então, cada samba que eu conheço sambas desde antes de eu nascer, né? Eu sei letras de samba desde antes de eu nascer, trazem as escolas de samba do Rio de Janeiro, o samba em si, quanto movimento cultural, trazem esse resgate dessa ancestralidade preta com a qual eu me conecto muito. Então, tem muito a ver com a história da minha família, e então são pedaços de quebra-cabeças que fazem com que essa questão seja, para mim, importante e essencial de trazer para essa nossa conversa, trazendo mais um olhar espiritual sobre isso. Então, pensa, você, enquanto um ser, se alguém chega e esfaqueia seu chakra base, por mais que existam muitos tratamentos para você, essa lesão, ela vai trazer sequelas, quiçá permanentes, pensando aqui numa estrutura física, né? Em todas as camadas que podem ter sido atingidas por essa violência. E eu acredito que esse vídeo é muito para sensibilizar a todos a olhar para isso dessa maneira.
como uma grande mazela na história da humanidade, no chakra base do nosso planeta, e que precisa ser cuidada, curada, reparada. E muitas vezes esse cuidado, essa cura, essa reparação vai vir através do social e também através do espiritual. Então, qual que é a espiritualidade que vem desse lugar e pela qual eu sou apaixonada? E apesar de não estar tão claro aqui, talvez para algumas pessoas, existem sim aqui muitas referências e representações dessa ancestralidade, de orixás, de África. Eu nunca fui de uma religião de matriz africana, então eu também não tenho a pretensão de trazer aqui essa visão institucionalizada das religiões. Sempre trago aqui para vocês a consciência que até o momento da gravação desse vídeo, eu me coloco como uma pessoa universalista, praticante do xamanismo, do estudo das medicinas da floresta. E através desse viés e desse olhar, que eu venho te convidar a olhar com outro nível de sensibilidade para a espiritualidade e até dentro desse olhar da espiritualidade, a gente observar o quanto a espiritualidade que veio da África e que se desenvolveu e se agregou às raízes do nosso país, aos indígenas que já estavam aqui, como tudo isso se misturou, criando nuances únicas, exclusivas do Brasil. A própria Umbanda é uma religião brasileira, né? Os mestres juremeiros e tantas outras vertentes que surgem dessa mistura. Desses povos que se encontraram, infelizmente, numa situação de violência para ambos, falando dos indígenas e dos africanos, mas que se misturaram em essência, trazendo a nossa essência brasileira, que é essa mistura, que reza um terço, que vem do colonizador, e que vai numa igreja, e que vai num terreiro, e é a história que a gente carrega no nosso sangue, e na nossa ancestralidade. E também é importante a gente olhar, observar tudo isso e perceber o quanto essa espiritualidade preta, de raiz africana, sempre foi demonizada pelos colonizadores. O quanto que isso colaborou para essa mistura que a gente vive hoje do sincretismo religioso, porque os pretos não podiam cultuar os seus orixás, então eles acabavam trazendo ali, essa daqui, Oxum, então vai ser Nossa Senhora tal. Iemanjá vai ser Nossa Senhora dos Navegantes. E aí foi trazendo essa mistura e que isso foi se enraizando de uma forma que quando a gente reza para um, está rezando para outro, quando a gente reza para o outro, está rezando para um, porque criou-se essa egrégora dessa mistura, o que pode se trazer de muito, entre aspas, pontos que essa grande mazela fez nascer. Não vou nem colocar como pontos positivos, porque eu não consigo. Então, são pontos para a gente observar. Muitas vezes, na minha história, com a minha espiritualidade, no meu despertar espiritual, foi difícil acessar, olhar para essa energia, para essas energias, porque vim de uma religião católica, onde era demonizado, onde Exu era o demônio, onde todos os símbolos relacionados a essa cultura e essa expressão religiosa eram demonizados, descredibilizados. Então, até hoje, né, a gente escuta, não, mas eu não gosto do candomblé por causa da questão da oferenda dos animais. Ok, você não é obrigada a ser candomblecista, mas você precisa tirar esse cunho preconceituoso dessa fala. Porque se você não é vegana, vegetariana, você come bicho morto. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem vários relatos de oferendas de animais para Deus. Religiões que vêm da bruxaria, celtas, essa raiz também tinham essas práticas. Então, são práticas ancestrais às quais você não precisa concordar nem praticar. Você pode dizer, sim, já estamos no momento de evolução, onde não precisamos mais dessas práticas. Mas será que até essa fala não carrega um preconceito, como se isso, ao invés de ser respeitado como algo ancestral, continua sendo desqualificado como algo primitivo e que não precisa mais? Se você não é da religião, você não tem que julgar essa religião. Então, são pontos sensíveis que a gente precisa começar a prestar atenção e mais para frente, em projetos futuros que vão ser desenvolvidos aqui no canal, eu pretendo muito trazer especialistas em letramento racial, especialistas que possam trazer que tenham esse lugar de fala, para nos conectar, para nos educar, porque é um movimento de reeducação, sair do discurso do que é um mimimi,
Você não tem como dizer o que é um mimimi para o outro. Você não carrega essas dores. Aí você até carrega parcialmente por conta dessa nossa mistura. Mas se você não viveu na pele o racismo, você não tem o direito de se pronunciar sobre isso, sobre o que é ou não mimimi. Isso é um lugar do outro. Você pode ajudar. Você pode olhar e falar: irmão, irmã, vamos tentar se curar disso. Porque quando você cura os seus ancestrais, você cura os seus descendentes, você não deixa essas mazelas seguirem passando de geração por geração. E uns irmãos vão curar isso numa energia social, outros vão curar isso numa energia espiritual. O importante é olhar para que a gente entenda que dentro da transição planetária, a evolução ela é individual e coletiva. E para que nós possamos evoluir enquanto coletividade, essas mazelas, essas feridas, elas também vão precisar ser vistas e tratadas a nível planeta Terra, chakra base do planeta Terra, a nível espiritual, a nível social. Não dá para a gente continuar na inocência ignorante do discurso de mas nós somos todos iguais, a alma não tem cor. Nós deveríamos ser todos iguais, mas não somos ainda. Estamos trabalhando em nós mesmos e espiritualmente para que nosso planeta evolua, para que nós alcancemos, cada um no seu tempo, no seu caminho, a ascensão e sejamos todos iguais. Onde a cor da pele não faça diferença. Mas por enquanto faz sim e muita. Então, é esse chamado para que você coloque aqui a tua consciência sobre isso. E eu faço um chamado para quem realmente é de direito falar, para quem tem lugar de fala, se coloca aqui, coloca, me segue, porque eu falo sobre isso. Indica páginas importantes que falem sobre esse assunto, que essa parte desse vídeo, aqui no comentário do YouTube, lá no Instagram e nas outras redes, se torne um post colaborativo, onde quem desperta minimamente para isso, ou para quem já é desperto, possa estar seguindo pessoas que têm esse lugar de fala, para que possa se educar sobre isso e levar essa palavra, essa semente, para quem não tem ainda esse nível de consciência. Então, também é um convite que eu quero fazer para você. Então, muito respeitosamente, era essa semente que eu queria plantar, que eu quero plantar, que eu estou plantando e espero colher com muita colaboração com irmãs, mulheres pretas que possam vir aqui nos dar a honra de nos ensinar mais sobre isso. Um filme que me impactou a essa questão e a me conectar com esse lado dessa mulher preta, guerreira, e que também leva a gente a olhar para várias feridas do feminino, porque ou a mulher ela era execrada por um homem, ou ela tinha que execrar e excluir o masculino para poder guerrear e se defender. Então, ou a mulher ela era execrada, ou ela tinha que excluir o masculino para poder fazer esse movimento. Um filme que me impactou muito sobre essa força da mulher preta, sobre mazelas do feminino, que são muito interessantes a gente observar, porque ou a mulher ela era execrada pelo masculino, ou ela tinha que excluir o masculino para poder guerrear, para poder se defender, para poder sobreviver. Foi Mulher Rei. Então, é um filme que eu indico se você não assistiu, e se você já assistiu, reveja com a sua filha, com seu filho, converse sobre isso, tenha um outro ponto de vista, se permita olhar para essa questão de uma outra maneira, mais profunda, mais amorosa, entendendo que isso é uma grande ferida que precisa ser vista, curada e cuidada para que nós, enquanto humanidade, possamos evoluir espiritualmente, coletivamente. Diante disso, eu te convido para a nossa ativação de hoje. Então, se conectando com esse lugar, com esse chakra base do planeta, e irradiando amor, cura. Então, hoje você está sendo chamada para trabalhar aqui junto comigo.
Então, se fizer sentido para você, se você tiver a oportunidade de pausar o vídeo, ativar o seu altar, os 4 elementos, água, terra, fogo, ar, né, tendo aí um cristal, um copo d'água, um incenso, uma vela, ótimo. Se não, do jeito que for possível para você, só te indico que você possa, preferencialmente de fone de ouvido, você se conectar com, com você, com a sua espiritualidade, parar um momento para receber realmente dessa técnica, dessa nossa ativação. Então vamos lá, feche os seus olhos, se conecte com a sua respiração, respirando lenta e profundamente. Inspira, segura um pouco o ar e solta devagar. Mais uma vez. Novamente. E aí, eu quero te pedir para que você vá sentindo esse relaxamento no seu corpo. Quanto mais você respira, mais você relaxa, mais você entra num estado de presença. E eu quero que você se imagine numa estrutura que é uma pirâmide com uma base 3 lados, apontada para cima, interligada a uma outra pirâmide, com uma base 3 lados apontada para baixo. Você no centro, dentro dessa estrutura, cada pirâmide gira para um lado, é ativada a sua Merkaba sagrada, o seu veículo de luz. E você vai viajando pelo cosmos, viajando pelo nosso planeta, até que você se visualize em algum lugar, do jeito que aparecer para você, da África. Essa estrutura, ela puxa a energia do alto através da pirâmide aqui, do ápice da pirâmide que aponta para cima, e ela também puxa a energia da Terra através do ápice da pirâmide que aponta para baixo. Então imagina um fio dourado saindo do seu períneo, que é o seu chakra base, se conectando com o chakra base da Mãe Terra. Sente essa energia. E sentindo essa força, imagina uma grande roda, unindo eu, você e todas as pessoas, seres, entidades que vão acessar esse conteúdo em todos os tempos, espaços, dimensões e realidades. Juntos, unidos a esse chakra base da Terra, acende no nosso peito a nossa chama trina, que é composta de uma lâmina azul, uma lâmina rosa, uma lâmina amarela ao centro. E dessa chama trina, nós vamos sendo nutridos através dessa conexão com o chakra base da Mãe Terra, alimentando a nossa chama trina, que começa a exalar do centro do nosso peito amor incondicional. E a gente direciona esse amor incondicional para esse chakra da Mãe Terra. Então é uma energia de troca, de transmutação, muito pura, muito genuína, muito intensa. E nessa energia, irmãos e irmãs que ainda estão presos na dor das mazelas que essa terra, que esse chakra sofreu, todos os filhos da África, nossos ancestrais, que ainda sofrem, recebem uma oportunidade de resgate, de liberação. Nossos guias, nossos mentores, junto com os orixás, as 7 linhas, trabalham juntos nesse portal que foi aberto por nós, de resgate, de cura, de pureza. E você respira fundo, como um trabalhador, uma trabalhadora em prol da terra, dessa ancestralidade, dessa cura. Sentindo a alegria, a leveza e a pureza que essa libertação traz para nós, para o planeta, para o todo. Todos os seres de luz, todas as nossas entidades,
que trabalham nessas linhas, trabalhando agora, trazendo mais uma camada de cura e de libertação para a Mãe Terra, para os nossos ancestrais, para nós mesmos, para os nossos descendentes que deixam de carregar essas heranças pesadas. Você agradece a todos pelo trabalho, agradece a si mesmo, a si mesma. Eu agradeço a você, você agradece a mim. Nós agradecemos a todos os seres que trabalharam conosco. Por hora, você vai recolhendo as tuas raízes, esse fio dourado que te ligou, sabendo que você também se nutriu e se curou nesse movimento. Com muito respeito, amor e gratidão, você vai se despedindo, retornando para o seu espaço físico, para aqui e agora, para o seu corpo físico. Eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas, enquanto eu ativo a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência, a lei da graça, a lei do crescimento e evolução, a lei do karma, a lei do símbolo e realidade, para todo esse trabalho realizado aqui, fazendo o fechamento desse campo de trabalho, a reorganização dos corpos etéreos com o corpo físico aí. Você se reconecta com seu corpo físico, com esse momento aqui agora, se sentindo muito bem. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Comenta aqui embaixo como que foi para você participar disso. Eu não fazia ideia do que ia acontecer aqui. Estou muito grata por essa guiança. Uma energia muito forte. Tenho estado muito conectada com a espiritualidade, com as medicinas, então essa força também ainda está aqui. E reverbera para você também. Se você gostou desse vídeo, vamos para aqueles comandos relacionados a essa plataforma. Deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para você receber vídeos novos sempre que tiver. Temos vídeos novos todas as sextas, 20h20. Todos os portais energéticos, que são aquelas datas iguais, 1 do 1, 2 do 2, 10 do 10, 12 do 12 é o nosso próximo. Todo dia 22, Portal Madalena, para a gente pegar firme aí nesses mistérios do sagrado feminino e da Irmandade das Rosas. E, se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo com todos e todas que vierem do seu coração, para ajudar a espalhar essas consciências, esses pensamentos, e também colaborar aqui com o nosso canal, com a nossa cura, com tudo isso que a espiritualidade tem trazido para nós, através de mim. E seguimos juntas e juntos, fazendo muitas conexões místicas de cura.